Gostaria de cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando um estudo nessa data, 29 de março de 2020, que é a lição de número 13, que trata o novo homem em Cristo Jesus. O texto áureo dessa lição: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática: a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós temos um objetivo geral: mostrar que a salvação em Cristo Jesus implica na geração de um novo homem. E dentro deste objetivo geral temos 3 objetivos específicos: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Nascimento, justificação e santificação. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto central dessa lição: a salvação em Cristo gera um novo homem. A salvação em Cristo gera um novo homem. Nós entendemos que a salvação, ela é, como diz o apóstolo Paulo, mediante a fé em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8,
quando ele diz: pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós entendemos que a salvação, nós os cristãos, é mediante a fé e não pelas obras. Existe um movimento chamado sinergismo, que determina que defende o livre-arbítrio como o único caminho para a busca da salvação. Ou seja, eles tentam colocar na Bíblia Sagrada o que não está lá. A Bíblia diz que nós somos completamente, exclusivamente dependentes de Deus na obra da salvação. Existia um homem chamado Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. No século IV ou V, ele escreveu, após a sua conversão, após ele ter um contato com o seu homem interior, ele que era um homem devasso, era um ótimo orador do seu tempo, então ele se converte a Cristo e após a sua conversão ele escreve: ó Deus, liberta-me de mim mesmo. O homem natural, o seu interior exige uma resposta. O seu interior exige que algo aconteça. O seu interior está gemendo, está clamando pela redenção, está clamando pela palavra de Deus que alimenta a sua alma. O homem natural, ele busca as coisas naturais. O homem espiritual, ele busca as coisas espirituais. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças, as nossas justiças, como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías capítulo 30, versículo 1, na parte final, diz o seguinte: aqueles que se cobriram com uma cobertura, mas não se cobriram do meu espírito, eles acrescentam pecado a pecado. Ninguém pode nos libertar do mal do pecado, a não ser aquele que é justo. Não há justiça no mundo que seja proporcional ao mal do pecado, a não ser a justiça de Jesus Cristo. Conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 30, nós observamos no versículo 1 o que o profeta disse: eles acrescentam o pecado da sua justiça ao pecado da sua injustiça. Eles cobrem mancha com mancha, adicionam pecado a pecado, esterco a esterco. A lei é forte o suficiente para amaldiçoar a milhares de pessoas, porém esta mesma lei é incapaz de salvar uma única alma. A lei pode trazer o inferno, a ira e a condenação sobre o mundo de pecadores, mas é incapaz de trazer a graça e a justificação para um só pecador. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: porquanto que era impossível a lei, como esta estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Gálatas capítulo 3, versos 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De forma nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O pecado tem sido
o grande e terrível inimigo com o qual Deus e a sua graça têm contendido incessantemente desde que o mundo começou. Mas nós observamos que nosso Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. E o grande propósito de Deus na nossa vida foi o de enviar Cristo ao mundo, a sua encarnação, a sua humilhação, a sua paixão e a sua morte foi subjugar e destruir o pecado. Que grande inimigo era esse, que Deus precisou enviar o seu Filho para subjugá-lo, para subjugar o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 26, na parte B. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, conforme a tua vontade. Jesus Cristo carregou os nossos pecados, levou sobre si a ira de Deus e derramou até a última gota de sangue do seu corpo para nos salvar. Nós somos completamente dependentes de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravando-a no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo foi o pagamento necessário para o nosso resgate, e a sua ressurreição constitui-se em nossa absolvição. Romanos capítulo 4, verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados, portanto, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquele madeiro. Cristo não ressuscitou para justificar-nos, mas sim para declarar que já estávamos justificados e que os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Graças a Deus. Nós entendemos que o homem ele não é justificado pelas obras. Ele é justificado pela fé. O homem natural, ele não pode se achegar a Deus, a não ser que Deus o chame, a não ser que Deus o capacite para esta situação. Deus, ele tem uma promessa, e ele estipulou essa promessa lá no início da criação, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, quando ele faz uma promessa, quando ele fala que ele seria, que ele enviaria o seu filho, que ele enviaria um que esmagaria a cabeça daquela serpente. E Deus cumpre essa promessa através do nascimento de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar o mundo. Ele veio ao mundo para reconciliar o homem
que agora está perdido, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 23, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse evangelho, ele trata da cruz. Esse evangelho, ele trata da salvação pela fé. Este evangelho, ele trata do amor de Deus evidenciado naquele madeiro, quando ele envia o seu filho para restabelecer, para restaurar todas as coisas. O homem, ele é um pecador por natureza, isso está na sua genética, isso está no seu DNA, e esse homem, ele não teria condições de ser restaurado, de se aproximar de Deus. Então Deus toma conselho com a Trindade e traz o homem de volta através do sacrifício do seu filho. O grande pregador, aquele homem que foi chamado no século XVIII de o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que somente um homem vir a Cristo pelas suas obras, pela sua boa vontade. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que é impossível de um homem se achegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. A nossa lição trata sobre o tema O Novo Homem em Cristo Jesus. Ele só se torna novo porque ele está agora em Cristo Jesus. Ele só se torna nova criatura quando ele se arrepende dos seus pecados. Ele só se torna nova criatura quando ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele só se torna nova criatura quando ele aceita se submeter completamente ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o homem vem a Cristo porque Cristo o trouxe através daquele sacrifício. Através da ação regeneradora e sobrenatural do Espírito Santo que opera na vida do homem, o homem se aproxima de Deus. O homem volta-se para Deus. Porque o homem, ele é uma criatura de Deus, mas quando ele recebe esse chamamento, essa virtude, quando ele recebe essa graça, esse favor imerecido de ter novamente um contato com o seu Criador, quando ele é restabelecido, quando ele é redimido, quando ele é restaurado, quando ele pode agora, através da ação do Espírito Santo, se chegar a Deus novamente, esse homem recebe algo surpreendente na sua vida. Ele recebe o Espírito Santo, que o capacita, que o torna agora um homem capaz de se achegar ao seu Deus. Não é mais necessário intermediações como era no tempo de Moisés, no tempo da lei, no tempo do sacerdócio levítico. Agora nós temos um novo sacerdote. E a Bíblia diz que quando há mudança de sacerdócio, existe também a mudança da lei. Agora nós vivemos em um tempo diferente. Nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo pela fé no Filho de Deus. Quando Jesus ele chega e começa esse diálogo com Nicodemos, Nicodemos procura Jesus.
porque o coração do homem que busca Deus, do homem que quer respostas de Deus, do homem que almeja a espiritualidade verdadeira, no coração desse homem existe um anseio, e Nicodemos estava ansioso. Nicodemos queria respostas. Então ele vai a Cristo buscar respostas. Ele foi a única pessoa que poderia lhe responder aquela pergunta que estava no seu coração. Isso nós observamos aqui no versículo 2. Quando ele diz para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma grande necessidade o novo nascimento, a regeneração. E essa palavra novo nascimento, ela vem de uma expressão grega chamada palinginésia, formada da expressão palim, novamente, e Gênesis, nascimento, portanto, o novo nascimento. Romanos capítulo 8, verso 16, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 12 a 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16, nos diz que quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que a salvação, ela não depende de nós, ela não depende das obras. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Quando o homem nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. E como que ele nasce? Vamos observar o que nos diz a lição. O homem, primeiro, ele não nasce do sangue e não nasce da carne. Segundo, ele nasce do próprio Deus. O nascimento do novo homem, ele é descrito como o ato de nascer de Deus. Isso implica em uma aceitação pela fé no plano de salvação do Pai, que o Pai elaborou antes da fundação do mundo. Esse homem torna-se criatura. Esse homem torna-se nova criatura em Cristo. Esse é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se, pela fé, filho de Deus. Nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Ou seja, não é apenas um banho, um mergulho, uma imersão na água. Essa pessoa ela precisa crer. Essa pessoa precisa ser conduzida às águas batismais pelo próprio Espírito. Essa pessoa precisa ser conduzida por Deus
ao novo nascimento, à regeneração, para que ela possa agora passar pelo processo, ou seja, andar pelo processo chamado santificação, se santificando cada dia, através da ação do Espírito, na palavra, na oração, na consagração. Então essa pessoa agora ela se torna santa aos olhos de Deus. Quando Deus olha lá de cima, o Senhor ele não vê aquela pessoa como pecadora, e sim como justificada, porque quando Deus olha, ele vê o sangue. Quando Deus olha essa pessoa lá de cima, essa pessoa regenerada, Deus olha o sangue do seu filho sobre a vida desta pessoa. Então a justiça de Deus está saciada. A justiça de Deus, então, ela é evidenciada através da ação da morte, como a Bíblia diz, da morte vicária, do sacrifício vicário de Cristo, quando ele se torna o nosso substituto e ele é dependurado naquela cruz e ele vai, morre por nós e ressuscita ao terceiro dia, para nos mostrar que agora nós estamos justificados, nós que cremos no seu nome. Se devidamente observado o batismo na água, ele simboliza não a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas também o renascimento espiritual daquele que o recebe, Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, somente ele. Esse ato regenerador não pode ser explicado e muito menos compreendido em linguagem humana. Somente a partir desta ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo na nossa alma é que o novo homem em Jesus Cristo ele torna-se possível. Temos aí, portanto, então, a genuína conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Como dissemos anteriormente, a justificação é quando Jesus Cristo ele paga o preço do nosso pecado. Quando nós colocamos Jesus, se houvesse condições de colocar Jesus em uma balança e toda a humanidade em outra, nós perceberíamos que Jesus pesa mais, que o peso de Jesus é maior. Ele veio ao mundo em semelhança de homem, como nós estudamos na lição anterior. Ele veio como homem e como Deus. Mas ele não veio como homem assim como nós nascemos, ele veio em perfeição. Ele veio sem pecado. Ele veio sem pecado. Ele foi concebido pela Virgem Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele teve a sua infância como qualquer menino da sua idade e do seu tempo, da sua época. E ele inicia a sua missão por volta dos seus 30 anos. Por volta dos 33 anos e meio, ele começa ali a sua paixão, o seu sofrimento. Ele é crucificado. Ele torna-se assunto aos céus. Ele vence a morte. Ele ressuscita ao terceiro dia.
E ele declara agora para nós que cremos no seu nome, que nós agora somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados. Deus nos olha como justos, porque Ele não nos vê, Ele vê o sangue. O Filho já pagou o preço. Quando o nosso acusador ele nos acusa, na presença do Pai nós temos um advogado, e é Ele, Jesus Cristo, quem advoga a nossa causa. Ele está à destra do Pai, advogando a nossa causa. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E quando o inimigo, ele está ali nos acusando perante o trono de Deus, Jesus diz: Pai, tudo isso é verdade, mas eu já paguei o preço pela vida deste homem, pela vida desta mulher. Eu já paguei o preço. E o preço foi caro, e foi o preço do sangue. Agora nós estamos então, portanto, nós nos tornamos nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Agora nós não somos mais criatura, nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. A santificação, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. E é um processo que vai durar a nossa vida inteira. No exato instante da nossa conversão, nós que éramos pecadores e agora somos pessoas arrependidas dos seus pecados, passamos a ser vistos não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela sua igreja. Já separado do mundo, nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de varão perfeito. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois ela nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nós nos tornamos com o Senhor Jesus Cristo. Somos imitadores de Jesus, logo devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e a impureza. Que a Igreja de Jesus Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Concluindo, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão da sua vida, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre
com o Senhor, que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pediria que os irmãos agora, nesse momento, fechassem os vossos olhos para que nós possamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que podemos passar aqui juntos, estudando, meditando sobre a Tua Palavra. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha aplicar esta palavra em nossa vida, que nós possamos discernir, Senhor, aquilo que nós precisamos de discernimento. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a entender, a compreender a Tua Palavra e aplicar esta palavra na nossa vida, para que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, cristãos autênticos, não somente de aparência. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.